Sábado, experimentando e vivendo o caráter de Deus. Eu sou o pastor Lucas e quero cumprimentar você que está me assistindo neste momento. Nós estamos finalizando um trimestre, estamos na penúltima lição e se você ainda não adquiriu o seu exemplar do próximo trimestre e não sabe como fazer ou adquirir, entre em contato com a gente e nós estaremos lhe orientando como fazer isto, ok? E nesta tarde de sábado, nós estamos então, bem como ao longo de toda a semana, fazendo uma consideração de educação relacionada ao sábado. Então, já quero esclarecer aqui que nós não estamos necessariamente estudando a doutrina em si, mas nós estaremos, ao longo desta semana, vendo aspectos, então está relacionado sim à doutrina, mas nós não estamos abordando a doutrina em si, ok? De uma forma assim sistemática do assunto. Então, tudo aquilo que eu estiver passando a você ao longo desta semana, não considere isso como um padrão de observância do sábado, ou como se eu estivesse ditando aqui a você as regras, ou dizendo a você como o sábado deve ser observado. Inclusive, nem mesmo a própria lição da escola sabatina tem este objetivo, ok? Então, se você quer saber o padrão e como o sábado deve ser observado, você deve consultar a Bíblia e também a própria pessoa de Jesus Cristo. Nós temos aqui o texto de Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28, como nosso verso para memorizar. Eu gostaria de ler ele com você neste momento. E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aqui nós temos uma situação muito interessante, que os fariseus estavam ali surpreendendo os discípulos de Jesus em flagrante desobediência ao mandamento do sábado. Mas é importante que você perceba que esse flagrante de desobediência não estava baseado na lei de Deus, os 10 mandamentos, conforme aparecem lá em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11, ou até mesmo Gênesis 2, versos 1 ao 13. Sim, estava baseado na sua tradição, porque os discípulos não estavam realizando neste momento uma atividade compulsória ou mesmo que tinha por objetivo o seu ganho de salário. Eles simplesmente estavam colhendo espigas ou separando grãos. Então, isso para os fariseus na época de Cristo, isso era considerado trabalho, assim como andar mais de 1 quilômetro, assim como cuspir ao chão, assim como tantas outras coisas. Dessa forma, no mesmo Evangelho de Marcos, existe a denúncia de Jesus de que os anciãos, bem como diversos outros judeus, estavam invalidando a palavra de Deus por causa da tradição deles. Mas que tipo de tradição é essa? A tradição de criar regras e costumes, e dessa forma, pela vivência desses costumes, por causa desse comportamento, como se isso fosse recomendá-los para o céu, como se isso fosse recomendá-los diante de Deus, e como se isso fosse torná-los perfeitos através do comportamento. Dessa forma, nós encontramos uma ênfase no ascetismo, ou seja, como se o comportamento ou como se a obediência a determinadas regras fosse tornar uma pessoa perfeita ou recomendá-la diante de Deus como
um candidato para o céu. E, lamentavelmente, na atualidade, existem muitas pessoas que têm esta ênfase. E aqui, em Marcos capítulo 2, Jesus está nos ensinando que a ênfase do sábado, em relação à observância desse dia, está no Senhor do sábado, ou seja, está em Cristo Jesus, está em Deus. Tanto é que a principal parte, ou a principal ênfase desses dois versos, 27 e 28, está justamente aqui no fato de que o Filho do Homem é o Senhor do sábado, e não no fato de que o sábado foi feito por causa do homem. Inclusive, talvez esta expressão por causa do homem não seja a mais adequada para querer expressar a ideia desses dois versos. O pensamento aqui é justamente de que o sábado foi feito para benefício do homem, e talvez esta seria a palavra mais adequada. Então, essa impressão que muitos têm de que o sábado foi feito por causa do homem, não que a tradução esteja errada, mas o sentido que é dado a ela está muitas vezes equivocado, como se o sábado estivesse subordinado a mim, a você, a nós, a humanidade em geral, como se nós pudéssemos, já que o sábado foi feito para o meu benefício, para o benefício da humanidade, então nesse dia eu posso fazer o que eu quiser. Então muitas pessoas, dessa maneira, acreditam que o sábado é um dia de fazer nada, ou fazem suas próprias atividades, falam suas próprias palavras. Então é justamente isso que Isaías, capítulo 58, versos 13 e 14, nos ensinam, que este dia, estes horários, não são momentos para que eu faça as minhas atividades, corra atrás dos meus objetivos, dos meus propósitos. Então, é isso exatamente que nós estamos procurando estudar ao longo dessa semana, e que podemos extrair de lição a partir desses dois versos de Marcos, capítulo 2, versos 27 e 28. Eu convido você, então, a continuarmos este estudo ao longo desta semana. Desejo que você tenha um ótimo restante de sábado na companhia de Jesus. E até amanhã de manhã, se Deus quiser.